João capítulo 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo bem conhecido da palavra de Deus. Todo novo convertido já conhece esse versículo, e todo crente tem que conhecer esse versículo. Certamente o pessoal já colocou aqui, mas eu creio que todo mundo já conhece essa passagem bíblica. João capítulo de número 3 e versículo de número 16. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque o mundo que deu unigênito, para que todo não pereça, a vida eterna. Eu vou pregar em cima desse versículo, então as divisões ficarão aqui em cima. E hoje eu quero falar sobre a salvação, uma dádiva de Deus. Amém? A salvação é uma dádiva de Deus. O versículo diz: porque Deus amou o mundo. A primeira dádiva que Deus nos dá é uma dádiva de amor. Perceba que o homem estava perdido, o homem estava sem esperança, estava de passos largos indo para o inferno. Mas quem tem a iniciativa de ter um relacionamento com o homem é o próprio Deus. E ele diz: porque Deus amou o mundo. A história sempre começa com Deus e sempre termina com Deus procurando o homem para se relacionar com ele. A essa busca de Deus, de relacionamento, um Deus santo procurando um homem profano, um Deus poderoso procurando um homem miserável, como nós éramos, é chamado de graça. A graça de Deus foi a maior ideia que o Senhor já teve. E o que é a graça? É punir o pecado, mas é preservar o pecador. A cada dia que se passa no Senhor, nós somos guardados pelo seu grande amor. Se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não importa o credo, não importa a cor, a etnia, a raça, o sexo, posição social, poder aquisitivo, nacionalidade, geografia. Deus manifestou a graça salvadora a todas as pessoas. Essa dádiva de Deus, no primeiro lugar, é uma dádiva de amor, porque Deus amou o homem. E veja que Deus, ele não é um Deus indiferente. Deus quer se relacionar com esse homem. Quando o homem está sem Deus, quando a mulher está sem Deus, ele é chamado apenas de criatura, mas ele recebe a posição de filho e de filha quando decide receber a Jesus como seu Senhor. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. João capítulo 1, a partir do versículo 12. Mas todos que o receberam e creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, esse relacionamento com Deus através de Jesus é tão forte que mais de 200 vezes o apóstolo Paulo fala da união de Cristo com o crente. Em Colossenses 1:27 diz que Cristo é a nossa esperança. Então, o que é uma dádiva de amor? Amor não é quando alguém dá alguma coisa para receber algo em troca. Esse amor de Deus é desinteressado. Ele não requer nada em troca. Ele só decidiu amar. O próprio Jesus disse que vocês só me amam porque eu vos amei primeiro. E o apóstolo João, no seu evangelho escrito em João capítulo 14, diz: e tendo-os amado até o fim. Essa dádiva de amor de Deus é porque Deus nos amou e Ele está conosco. Mas perceba que essa relação de Deus com o homem é tão poderosa que, se você crer, e eu sei que você crê, se Jesus Cristo realmente ressuscitou para nunca mais morrer, está sentado à direita de Deus Pai, Ele também está no meio de nós. Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 19, diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente em nosso meio. É possível Buda habitar entre os budistas?
É possível Joseph Smith, o fundador do mormonismo, habitar dentro dos mormons? É possível Allan Kardec, fundador do espiritismo, habitar nos espíritas? A resposta a essas três perguntas é uníssono e sonoro: não. Mas é possível Cristo habitar dentro de cada cristão que decidiu recebê-lo como seu Senhor. Então os espíritas podem viver sem Allan Kardec, os mormons sem Joseph Smith e os budistas sem Siddhartha Gautama, mas a igreja de Cristo não vive sem a sua presença. E Ele nos deu essa posição de estar nele, porque Ele nos amou primeiro. A primeira dádiva de Deus é uma dádiva de amor. A segunda dádiva de Deus é uma dádiva sacrificial, porque a forma que Ele demonstrou amor é que deu o seu Filho unigênito. Há uma tradução que diz que deu o seu único Filho. Se Ele deu o seu único Filho, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o melhor sacrifício. Ele veio morrer na cruz do Calvário como sendo o melhor que os céus tinham, mesmo sabendo que iria alcançar naquele momento, espiritualmente falando, o pior que existia, que era a raça humana. Mas uma vez em Cristo, somos transformados de glória em glória, conforme a sua imagem. E hoje nós não somos miseráveis nem mendigos, espiritualmente falando. Nós temos a posição de filhos. Estamos reinando com Cristo, Efésios capítulo 1, nas regiões celestiais. Então, Ele deu o melhor que tinha, enquanto Satanás quer roubar o melhor que nós temos. Já percebeu que Satanás não fica quieto, gente? Satanás é perturbador, a todo tempo querendo nos arrancar da presença de Deus. E a arma que o diabo usa é a culpa. Ele usa a culpa. Ele te acusa constantemente por coisas pequenas ou coisas maiores, coisas do passado ou do presente. Mas lembrem-se, Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O diabo sempre olha para o seu passado, os homens olham para o seu presente, mas Deus olha para o seu futuro. Ele deu um sacrifício, uma dádiva sacrificial. E eu não estou dizendo que nós temos que dar alguma coisa para Deus para compensar o que Ele fez por nós, mas como está em Romanos capítulo 12, se devemos cultuar esse Deus, então também devemos dar o melhor na medida daquilo que Ele merece. E é verdade que se fizermos tudo que o Senhor merece, ainda é pouco diante do grande amor sacrificial que Ele teve por nós. Mas por que será que muitas vezes nós damos ouvidos ao acusador em vez de dar os ouvidos ao advogado? Quem mais que você confia? No seu advogado ou no seu acusador? O seu advogado é Cristo, o seu acusador é o inimigo. Às vezes estamos dando mais ouvidos à culpa de Satanás, que nos acusa como promotor de acusação, ao invés de ouvirmos a voz do advogado que diz: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa segunda parte da dádiva de um Deus poderoso, que é a salvação, é uma dádiva sacrificial. Às vezes nós vemos pessoas se perdendo por tantas coisas. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Toma decisões precipitadas, entrando em caminhos de pecado e abrindo mão daquilo que é o mais importante. E o que é, pastor? A salvação. Oh, irmãos, isso é tão forte que pessoas estão se perdendo nesse mundo, e tem pessoas se perdendo da igreja, deixando de lado o que é mais importante: a salvação. E por mais que isso pareça um pouco filosófico, mas estaríamos prontos nessa hora para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma vida, e você tem uma história de vida, eu também tenho uma história de vida, mas até agora, nesse dia 9 de novembro, a salvação tem sido a nossa prioridade. Isso tem sido o mais importante na nossa vida. Mas olhe para Jesus. Nós não podemos permitir que Jesus morra em vão, não só por nós, nem os da nossa casa, mas por um mundo que está perdido, um mundo que jaz no maligno. Mas a igreja tem a solução para este mundo perdido, a saber, o Senhor Jesus.
Ele continua o texto dizendo, para que deu o seu Filho unigênito, para que todo. A terceira verdade sobre a dádiva é que essa dádiva é universal. Ela alcança todas as pessoas. Ela alcança a alma do africano e alcança a alma do europeu. Ela alcança a pessoa que está marginalizada, esquecida, até aquele que mora talvez nos melhores prédios que pode existir neste mundo. Mas todo homem, toda pessoa, ela precisa de um Salvador. O dinheiro não compra a salvação, o status não compra a salvação, a fama não compra a salvação, a posição social não compra a salvação. A salvação é somente por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único mediador que pode levar o homem a Deus, a vida eterna e a salvação é justamente Cristo. Esse dia eu estava dando aula no seminário e alguém me fez uma pergunta que sempre me fazem com teologia quando eu trato desse assunto: pastor, mas e aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho? Os povos astecas, os mecas e tantos povos que viveram fechados, não ouviram o Evangelho, essas pessoas não serão salvas. Romanos capítulo 1 disse que essas pessoas não são indesculpáveis, porque a própria criação mostra que existe um Deus. Se eles tiverem a capacidade de adorar o sol, adorarem a mata, a árvore, os rios, por que então não decidiram adorar aquele que criou todas as coisas? Então ele trouxe uma pergunta dizendo: mas existem pessoas que são tão boas, só não aceitaram Jesus, mas são pessoas boas, são pessoas honestas, e de fato existem pessoas boas, honestas, de caráter, pessoas que são bons pais, boas mães, bons filhos, mas não é a nossa bondade que nos leva ao céu. Não adianta ser uma pessoa boa, a gente até diz, é uma boa pessoa, só falta entregar a vida a Jesus. Não só falta entregar a vida a Jesus, o mais importante é entregar a vida a Jesus, porque não é a nossa bondade que conduz aos céus, não é se eu falo em línguas aqui que me leva aos céus, não é se eu curei pessoas que me levam aos céus, não é a minha performance que me leva aos céus. O que me leva aos céus é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele diz que ele deu o seu Filho unigênito para que todas as pessoas, é um convite a todas as pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas por Jesus. Marcos capítulo 8 versículo 36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há uma frase que eu guardo no meu coração, e sabe qual é a frase? Às vezes a gente pensa que o real é eterno, mas na verdade o eterno é que é real. Nos prendemos a este mundo, nos apegamos às coisas deste mundo, e Deus não tem problema nenhum em te prosperar, em te abençoar, em criar um patrimônio e ter uma família, mas essa vida passa. Tiago disse que essa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. É um sopro. Essa vida passa, mas depois que a pessoa fecha os olhos para a eternidade, é a decisão dela em vida que vai determinar se passará a eternidade ao lado de Deus ou a eternidade longe de Deus. Por isso que esse convite é uma dádiva universal. E você pode ser filho de pastor, filho de obreiro, filho de crente, mas Romanos capítulo 14 versículo 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. O esposo não pode salvar a esposa, a namorada não pode salvar o namorado, o pai não pode salvar o filho, nem o filho pode salvar o pai. Mesmo que você ore, mesmo que eu ore também, mesmo que você levante campanha de oração, se a pessoa não tomar a decisão com Jesus, essa pessoa não é salva, porque cada um de nós, cada um, dará conta de si mesmo a Deus. A ideia de dar a conta é que a nossa vida vai ter uma prestação de contas. Irmãos, isso é tão sério, que às vezes nós pensamos que é só isso aqui, mas vai chegar um dia, em algum lugar na eternidade, que nos encontraremos diante da face de Jesus. Mas eu quero lhe perguntar, e pergunto para mim também, uma pergunta de retórica:
quando nós estivermos diante da face dele, ele será para nós um juiz ou um bom pastor? Porque se ele for para nós como um bom pastor, é que nós somos suas ovelhas. Mas se ele for como juiz, é porque nós já estaremos condenados ao lago de fogo, onde será jogado o falso profeta, a besta, o diabo, a morte e o inferno. Quando abrimos nossos olhos para a eternidade, não é só apenas contemplar Jesus, mas como contemplaremos? Como bom pastor ou como juiz? Esse convite é universal. E por esse convite ser universal, a igreja de Cristo na terra precisa pregar este evangelho. A quarta e o penúltimo aspecto da dádiva é que é uma dádiva condicional para que todo aquele que nele crer. Pode deixar os versículos aqui para mim, por favor? Por favor, Mateus. Aquele que nele crê. Há uma condição para ser salvo. É preciso crer nesse Jesus que foi enviado. Não é só apenas dizer: eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, eu gosto do pastor. Não é sobre isso. Não é ser amigo da igreja, ser amigo do evangelho. É tomar uma decisão com Jesus. Porque não são amigos que serão levados aos céus, mas são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, é preciso tomar uma decisão com Jesus. E não é apenas dizer Senhor, Senhor, porque Mateus 7 diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não podemos viver um cristianismo ou uma vida cristã de vitrine, de fachada, de modismo. A nossa vida tem que ser um testemunho. A nossa vida tem que ter frutos. Alguém está comigo em nome de Jesus? Para isso é preciso crer. A fé é o meio e a solução para o homem perdido ser achado. Aquele que nele crê terá a vida eterna. Pastor, mas alguém já me disse, pastor, que eu posso morrer. E se alguém fizer umas cerimônias depois da minha morte, e se alguém levar algumas coisas no meu túmulo, e se alguém fizer algumas orações, eu posso ser transportado do inferno, se lá tiver, aos céus. Isso não é bíblico. Esse versículo quebra a teoria do espiritismo. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. A reencarnação não existe, não é base bíblica. Morrer no passado, agora sou outra pessoa, estou na terceira vida, quarta vida, sétima vida. Não existe isso. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, salvo alguém que foi ressuscitado e morreu de novo, como Lázaro, como Talita. Mas é uma vez. Não existe purgatório na Bíblia. E você sabe que tem crente que sempre acreditou que vai ter purgatório, e na Bíblia não tem. Essa ideia de que a pessoa está em chamas e depois ela será transportada aos céus, isso não é bíblico. Não tem esse elevador, não tem essa terceira via. Terceira via só tem na política. Na Bíblia não tem terceira via. Não tem uma terceira porta, só tem a porta estreita e a porta larga. Não tem um terceiro Deus, ou é Deus ou o diabo, irmãos. Essa terceira via não existe, não é bíblico. Pastor, e aquela pessoa que morreu sem Jesus, um parente meu irmão, a verdade é essa. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E eu sei como isso é pesado. Eu tenho dado aula esse ano inteiro falando sobre isso. Eu sei como isso é pesado. Então significa que, hipoteticamente, uma pessoa longe de Deus, que nunca agradou a Deus, que sempre desprezou a Deus, morre por ser desprezado, não porque Deus a lançou no inferno, mas se a pessoa não quer ir para os céus, o único lugar que existe é o inferno. Até porque o inferno não foi feito para o homem. Mateus capítulo 4 é bem claro: o diabo foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas se a pessoa for enviada para lá, aí alguém vai orar por aqui e ela vai mudar para os céus. Então aquele que teve perseverança, sacrifício, renúncia, não valeu de nada. Já que eu poderia por outro caminho e alguém orar e mudar a minha sorte? Não, irmãos. O que define o nosso estado eterno
são as decisões que tomamos enquanto estamos em vida. São as nossas decisões em vidas que determinarão se estaremos para sempre com o Senhor ou para sempre longe do Senhor. E eu não estou aqui dizendo que eu tenho que te assustar, porque Jesus não veio, e eu queria que você guardasse essa frase. Jesus não veio só para tirar o homem do pecado e o arrancar do inferno. Na verdade, a perspectiva bíblica é diferente. Afinal, Jesus veio para te salvar do inferno. Aí tem gente que está aceitando Jesus com medo do inferno e não porque ama Jesus. Na verdade, Deus tem um plano para Jesus, de estabelecer um reino. Ele chamou a mim e chamou a você e disse: eu quero que vocês participem desse plano. Não ir para o inferno é só um bônus, mas a maior alegria é sermos chamados de discípulos e súditos do reino, para que o reino seja estabelecido e entramos no plano de Deus. Olha que coisa poderosa. A gente era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, até que Ele estendeu a sua mão para mim e disse: você entrou em um plano eterno. Irmão, se você pensar nessa perspectiva, era para estar dando glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque nós entramos em um plano eterno. Lá na eternidade passada, Deus olhou para você e disse: você está no plano eterno. Paulo, você está no plano eterno. Tadeu, você está no plano eterno. Mike, você está no plano eterno. Vocês que estão aqui, você está no presbítero, você está no plano eterno. Caio, Adriane, você está no plano eterno. Significa que é um lugar na eternidade. Esse dia vai acontecer. Eu e você, nós estaremos ao lado de um ser angelical, celestial, e ao lado de um ser humano glorificado e glorificado, adorando o mesmo Deus e cantando a mesma canção, olhando para Ele fisicamente, digno do Cordeiro, de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Cantaremos com os anjos daquele lugar, cantaremos com a igreja daquele lugar, de eternidade a eternidade. Há um plano eterno, e eu estou dentro desse plano eterno. Eu quero profetizar: a tua família está dentro desse plano eterno, você está dentro desse plano eterno, ninguém se perderá. Estamos dentro do plano eterno de Deus. E o último ponto dessa dádiva, são 5 pontos. Essa é uma dádiva eterna. Lembra de Efésios capítulo 2 versículo 8? Alguém pode fazer comigo? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que serve a fé? A função da fé é receber a graça. Diga comigo: a função da fé é receber a graça. Uma dádiva eterna, porque ele termina dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa dádiva eterna, irmão, existe uma vida após essa vida. Eu vou repetir: existe uma vida após essa vida. Após essa vida que estão vivendo, existe uma vida. Mas calmem, já finalizei aqui. Mas não significa que por existir uma vida após essa vida, que viveremos a eternidade apenas quando chegar no estado eterno. Deus nos dará graça para vivermos essa vida debaixo da sua presença, vivendo a sua bênção. Porque Deus sabe o que você precisa. Você pode dizer para 3 pessoas: Deus sabe o que você precisa. Você pode fazer para 3 pessoas: Deus sabe o que você precisa. Eu estava vendo aqui, Cícero, que quando o filho voltou para casa, o filho pródigo, Lucas capítulo 15, me lembra aí, me ajuda a pregar. Quais foram os presentes que o pai deu para o filho quando ele voltou? Fala. Um anel, umas vestes novas e sapatos. O bezerro cevado foi para a festa, mas ele deu um anel, vestes novas e um sapato. Quem já casou aqui, ou quem está interessado em alguma moça aqui, a primeira coisa que você tem que saber é o tamanho da aliança da moça. Porque eu já fui fazer casamento e o rapaz esqueceu de ver o tamanho e o anel não entrou no dedo da mulher. Então quando você vai comprar um anel, seja de aliança ou não, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: qual é a medida? Não é verdade? Ninguém compra um anel. Compra um anel para mim aí. Não é assim. Qual é a medida? Roupa também não tem medida. E às vezes até muda a medida. Porque quando a pessoa diz: a forma está diferente. Se for homem, fala: olha, G nessa forma dá. Mas se for noutra forma é M. Mulher diz: se o pé estiver muito inchado é 37, mas inchado é 36. Depende até do tipo. Mas o sapato tem que ter medida. A roupa tem que ter medida.
medida. Mas como é que o pai sabia a medida do anel, do sapato e das vestes? É que quando você volta para casa, ele sabe tudo o que você precisa. Ele tem as medidas certas para você. Tudo, quando você chega, o banquete já está pronto. Ele sabe o que você gosta, sabe teu endereço, sabe o que você precisa. E agora eu vou dizer algo que nem está preparado, mas é algo do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Tem coisas essa semana que você está precisando de Deus. Parece coisa simples, talvez pode ser 1 litro de leite, um sapato, algo simples. Deus sabe que você precisa. E como profeta de Deus, para você saber que eu sou um profeta de Deus que está aqui essa noite sobre sua vida, eu quero profetizar. Vai parecer coisas pequenas, mas vai ser um capricho de Deus essa semana. Você vai dizer: meu Deus, era aquilo que eu estava precisando. Vai ser pequeno para muita gente, mas é um sinal de Deus para a sua vida, que é um presente que Ele vai te entregar ainda esta semana, em nome de Jesus. Fui pregar agora em Nova Canaã. Eu estava com a irmã, ela disse: irmãos, olha o que eu vou falar. Ela disse: pastor, eu estava grávida e me deu um desejo, porque tem mulher que tem um desejo bem louco, né? De comer asfalto, parede. Essa tinha desejo de comer comida. E ela, pastor, me deu vontade de comer um cuscuz de inhame. Ah, vocês não fazem ideia do que é cuscuz de inhame, não. Cuscuz de inhame. Inhame amarelo. Irmãos, alguém sabe o que é cuscuz de inhame amarelo? Quem já comeu aqui? Pouca gente, tá vendo que o negócio é raro? Inhame amarelo é R$20 o quilo. Só minha sogra que sabe fazer. É excelente. Excelente cuscuz. Só quem já comeu cuscuz de inhame, você não quer saber de outro cuscuz. É coco e manteiga, já nem precisa, para ser sincero. Cuscuz de inhame. Ela disse que queria comer o cuscuz de inhame, um negócio raro. Ela foi convidada com uma amiga, uma terceira amiga, e foi visitar essa outra moça. E você acredita que quando ela chegou lá grávida, com vontade de dizer: Deus, me dá um cuscuz de inhame. Tinha na mesa, que prepararam. Ela foi convidada de última hora, um cuscuz de inhame. Eu não sei qual é o cuscuz de inhame que você precisa essa semana, mas Deus vai mostrar que Ele cuida tanto de você, que até aqueles detalhes mínimos Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Talvez vai ser a pamonha, o bolo de chocolate que você precisa, eu não sei. Eu sei, irmãos, que Ele sabe o que você precisa. O filho pródigo, quando voltou para casa, recebeu um banquete, quando ele pensou que ia ser deserdado. Você olha para o casamento em Caná da Galileia, os barris de vinho novo, e diz que o vinho novo, o último, era ainda melhor do que o primeiro, porque quando Jesus chega, a festa sempre melhora, nunca piora. Quando Jesus passa pela sua vida, tem alguém comigo aqui? Irmão, não estou preocupado se tem pouca gente ou não, eu vim pregar foi a palavra. Eu estou aqui com o Espírito Santo de Deus, e vim te dizer que quando Jesus entra na vida, a vida só melhora, a vida não piora, vai melhorar, vai melhorar. O Senhor vai trazer um vinho novo, no início, no meio e no final. Você viu o barco de Pedro? Ele entra vazio, mas quando Pedro vai no alto mar, dezenas e dezenas e dezenas de grandes peixes caíram no barco dele. Pensa comigo, o ladrão da cruz. Vejo a dádiva eterna. O ladrão da cruz já estava com o pé no inferno, já estava sentindo o gostinho das chamas pegando nele, até que olha para a sua direita e ele vê Jesus. Oh glória! E Jesus só diz para ele: você estava com um passaporte comprado para o inferno, mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Alguém que estava decretado para o inferno, a graça o alcançou. Irmão, veja como Jesus é. Ele se preocupou com o outro, como deveria se preocupar consigo mesmo. Estava acabado, destruído, sem forças, sem vida. Jesus era um saco de sangue e carne triturada, mas conseguiu ainda roubar mais um do inferno, dizendo: hoje nós vamos passear em outra terra, em outro lugar, vamos pisar em um lugar diferente, um lugar que é chamado de paraíso. E aí eu finalizo, Efésios capítulo 1, versículo 6. Põe para mim, por favor. Efésios capítulo 1, versículo de número 6. Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim. Irmão, deixa esse versículo aqui. Irmão, veja que versículo profundo. Peça o Espírito Santo para te ajudar. Olha para esse versículo, irmão. Olha para ele. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim. Não. Se uma pessoa chega aqui fétida, não é pessoa agradável. Se uma pessoa está emporcalhada em charco de lodo, não é pessoa agradável. Mas Jesus dá um banho, Ele nos tira de um charco de lodo, miseráveis, purulentos, acabados, destruídos. E aí, irmão,
para louvor da glória da graça dele. É como se diz assim: eu serei louvado pela minha graça através da sua vida. Você nem deveria estar diante da minha presença, mas eu estou lhe chamando, te coloco nessa posição, te dou um novo nome, escrevo seu nome no livro da vida, coloco você dentro do Espírito Santo, te dou uma palavra e eu ainda trago para a minha presença dizendo: eu te aceito como agradável na minha presença. Quais são as 5 faces da salvação, a dádiva de Deus? Uma dádiva de amor, porque Deus ama o mundo. Uma dádiva sacrificial, que deu o seu único filho. Uma dádiva universal, para que todo. Uma dádiva condicional, que nele crê. Uma dádiva eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. É uma dádiva, porque a dádiva é um presente. Que você sai daqui mais convicto de que precisa cada dia mais trilhar aos pés de Jesus. Eu não sei quais são as tuas incomodações pessoais. Eu não sei quais são os seus projetos, mas por favor, o que tem que estar lá no topo, acima de todos, é a minha salvação, a salvação da minha família. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É sua salvação. Não se perca por causa das pessoas, não se perca por causa do dinheiro. Não fique chateado com as situações. O mais importante é a sua salvação. Não tome decisões por emoções, tome decisões pelo Espírito, porque o que está em jogo é a sua salvação. Você sabe de histórias. Você sabe de histórias que eu também sei. São 30 anos que eu sirvo a Jesus. 30 anos servindo a Jesus. Eu ver pastor, profeta, se isso também já viu muito também, pastor Zemir, de entregar uma palavra para alguém e dizer: olha, Deus manda você entregar até Jesus naquela noite. Pode ser só a última oportunidade. E aquela pessoa diz: eu não quero Jesus. Quando sai na porta da igreja, passa a esquina, alguém assassina aquela pessoa. O tráfico mata. Aquela pessoa tinha a oportunidade de entregar a vida a Jesus, mas você diz assim: vou esperar um pouco mais. Não dá para esperar mais. O mais importante é a salvação. Não importa o que você construiu, não importa o que você conquistou, não importa as suas condecorações, o mais importante é a salvação. Porque nada disso nós levaremos para o céu, mas o que nos conduz ao céu é ter a nossa vida em Jesus. Ontem, enquanto o F. Hope estava cantando diante da face de Deus, meu irmão, veio isso no meu coração, né? Diante da face do meu amado. Um dia que nós estaremos diante dele, olhando para o mar e dizendo assim: valeu a pena. Vale a pena cada renúncia, vale a pena cada sacrifício, vale a pena cada ameaça, vale a pena cada perseguição, vale a pena tantas coisas, mas agora eu posso olhar para a face do meu amado, porque eu sou do meu amado e o amado é dele. Agora eu posso olhar para o pastor dos pastores, para o bom pastor, aquele que quando ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz e sabem que ele é o pastor. Priorize a sua salvação, porque amanhã só pertence a Deus e nós nem sabemos sobre amanhã. Não deixe pendências. Eu sempre tenho pregado aqui: não deixe pendências, porque não adianta chorar depois eu te amo, depois que a pessoa está no caixão. Não deixe pendências. Faça uma vida limpa, afira o coração, porque do coração procede os caminhos da vida.